O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12, com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Podemos ficar assentados. Uma liturgia que nós podemos nos colocar nos dois lugares. Como assim? Nós podemos e devemos ter a humildade de nos colocar como ovelhas. Todos nós somos ovelhas, servos, cristãos, aqueles que são chamados a fazer parte dessa comunhão com Cristo. Então nós estamos diante de uma liturgia cheia de detalhes e riquezas. E antes de adentrar dentro do Evangelho, o coração dessa liturgia, a gente percebe que Deus, Ele quer estar perto do seu povo. E os acontecimentos, eles não são feitos simplesmente para serem contemplados e esquecidos. Não. Os grandes acontecimentos se tornam sinais da presença de Deus. O que Deus, Ele deseja que o homem nunca esqueça daquilo que um dia Ele realizou. Deus chama Moisés para o monte, para a intimidade, para que o homem aprenda a escutar a Deus. Eu sempre trato do assunto da escuta como algo primordial na nossa vida. E bato, porque se você não aprende a escutar, você terá dificuldade em se relacionar com Deus. Moisés, ele nos ensina a escutar o que Deus deseja nos falar, porque nós somos seres que a todo momento estamos dando opiniões, a todo momento nós queremos opinar, porque em tudo que acontece ao nosso redor, logo nós vamos colocando a nossa opinião. Moisés, ele sobe aquele monte, chega no deserto do Sinai, naquele acampamento,
Então Moisés sobe ao encontro de Deus. Por que Deus não chama todo aquele povo para a intimidade? Para que a gente comece a aprender que Deus, Ele escolhe alguns pastores, alguns profetas, alguém que precisa estar à frente. Porque o homem precisa aprender com o próprio Deus um princípio importante na nossa caminhada. Se eu já tenho uma palavra importante nessa homilia, que é a escuta, eu preciso agora aprender a obedecer. A obediência é uma das fontes mais preciosas do coração de um filho para com o seu pai, de uma ovelha para com o seu pastor, da criatura para o Criador. Tudo isso é para que a gente possa se perguntar: qual o nível da minha escuta? Qual o nível da minha obediência? Muitas vezes somos obedientes àquilo que nos agrada, somos obedientes àquilo que nos apetece, mas existem coisas que, quando exige rompimento, quebra. Não falo somente do pecado, eu falo que existem coisas que nós precisamos aprender, que a gente precisa romper. Romper com coisas más é obrigação. Romper com coisas boas é algo fundamental, algo interessante. Você gosta de muitas coisas na sua vida, você gosta de muitas coisas interessantes, mas você tem que aprender a perder, a romper. É uma mãe que rompe uma relação com o filho no seu ventre, que precisa cortar o umbigo umbilical. Com certeza o amor de mãe nesse tempo de 9 meses é algo espetacular, mas ela sabe que é um tempo, e o que ela faz? Ela aproveita ao máximo. O tanto que a barriga da mulher fica lisinha, porque é todo tempo ali, alisando. E essa nossa capacidade de pensar e raciocinar: padre, não, como assim romper? Não é romper com amor, é romper com algumas circunstâncias na sua história. Moisés teve que romper, Abraão teve que romper, os apóstolos, os profetas, Jesus, ele passa por isso. Só que para você romper, você tem que obedecer. Então, obedecer a Deus eu preciso romper nesse domingo aquele pecado que está atrapalhando com a minha vida. É hora de eu escutar, é a hora de colocar em prática o dom da humildade, e a hora de obedecer. Quantos de nós estamos desobedecendo a Deus há muito tempo? Deus já tem nos pedido: rompa, deixe para trás. Mas de repente nós somos sufocados pelos desejos, pela vontade, pela agitação e tantas outras coisas que se encontram ao nosso redor. Quando Moisés ele chega até o monte, o Senhor chamou do alto do monte. Olha que coisa linda, é Deus que chama, é Deus que atrai. Moisés não é um homem virtuoso que por força pessoal decidiu ir ao encontro de Deus. Deus chama, mas Moisés poderia muito bem não ir. Deus te chama à intimidade, Deus nos chama à intimidade, Deus nos chama ao monte. Não só a intimidade de uma madrugada que a gente acorda, não. Deus nos chama a todo momento a se relacionar com Ele, todo instante. Deus fala. Mas como eu vou ter a capacidade de poder ouvir e escutar Deus, padre? Essa parte da oração eu nunca aprendi, porque nunca praticou. Tem muitas coisas que você não vai saber fazer, porque você nunca teve coragem de se avançar para fazer. Tudo na vida a gente não soube um dia. Os especialistas são especialistas porque ele iniciou, porque ele teve coragem, porque ele avançou, porque ele foi além. Você está entendendo? Você está entendendo que ninguém nasceu sabendo, que não existe nenhuma pessoa que já nasceu com tudo pronto, não.
O ser humano é um ser capaz de fazer coisas extraordinárias, e assim foi com Moisés. Mesmo sendo gago, mesmo sendo incapaz, mesmo sendo limitado, Deus o chamou à intimidade. E por que ele recebeu essa incumbência? Porque Deus escolhe quem ele quer, mas aqueles que realmente correspondem ao chamado de Deus são poucos. Aí Deus diz a Moisés: vistes o que fiz aos egípcios? Talvez isso ecoe somente ao mundo antigo, mas eu tenho certeza que aqueles que estão aqui lembram do que Deus fez na época da escravidão. Nós não temos que analisar o agir de Deus somente na nossa história. Não pense que você tem que analisar somente o que Deus fez um dia na sua vida. Mas se assim for pertinente, se a gente parar um pouquinho com humildade e começar a escrever a história da nossa vida, nós vamos começar a perceber quantas maravilhas Deus já fez na nossa vida. Ontem, sábado, sábado, ao vivo aqui. Então, ontem eu estava em casa, sentado na minha poltrona, e comecei a rezar na poltrona da minha sala, e comecei a escrever a minha história, e comecei a fazer memória de muitas coisas na minha vida. E é engraçado que quando a gente faz um esforço para recordar a nossa história, a gente começa a se encantar, a gente começa a ficar deslumbrado. Padre, mas a tua história não teve problemas, a tua história não teve dificuldades? Aí que fica gostoso, essas partes que são boas. As partes trágicas se tornam momentos importantes, porque a gente começa a perceber o que Deus foi capaz de fazer na nossa vida nos momentos mais difíceis, no momento que nem eu mesmo acreditava. Eu posso te dizer que eu passaria horas e horas escrevendo a minha história, porque nelas eu consigo enxergar Deus nos mínimos detalhes. Mas por que eu não consigo fazer isso? Porque você ainda não entendeu e não compreendeu que nós todos somos amados por Deus. São Paulo traz esse texto fenomenal. Esse texto que São Paulo, em comunhão com a primeira leitura, traz para nós, é um texto que provoca cada um de nós. Aonde vai dizer São Paulo aos romanos: quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo marcado. Isso prova que Deus não morreu porque nós somos bons. Isso mostra que Deus não faz porque nós somos esplêndidos. Que Deus, Ele não morreu por nós quando estávamos perfeitos. Muitos acham que precisam estar no grau de perfeição, de entrega, de oração, para poder ser amado por Deus, para poder ser visto por Deus. Tire o cavalinho da chuva. Independentemente do que você faça, do que você é, Deus, Ele te amou e Ele te ama, independentemente do que você faça. Não pense que agora você entregar o seu corpo em chamas, se isso não tiver amor, de nada vale. Não adianta a gente dar roupas para todos os pobres da face da terra, se não tiver amor, é apenas filantropia. O que esta palavra traz para nós é algo real. Deus te ama e te amou ainda quando tu era pecador. Aí você deve estar pensando: pá, quando eu era? Se tu souber a minha história, como uma pessoa veio falar comigo: padre, eu fiz tudo, só não matei e roubei. Aí eu falo: tu já fez isso? Ah, sim, então, tu roubou. Ah, tu já machucou alguém? Já, então tu matou, então tu fez tudo, minha filha. Então assim, a pessoa começa a se ver num grau de infelicidade, porque começa a perceber o quão nós somos capazes de fazer coisas más, o quão todos nós somos capazes de fazer o mal. Mas foi nesse estado de morte, foi diante da tragédia humana, que Deus nos amou. Deus amou aquela mulher adúltera, não depois que ela foi livre dos demônios. Ele não amou Mateus depois da conversão. Estávamos semana passada falando da vida de Mateus. Jesus não amou Pedro depois que ele se arrependeu da negação. Não. Jesus não amou Judas
Antes do seu pecado, Ele amou até o fim. Isso é lindo. Esta expressão do Evangelho que diz: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O amor é o sustento do coração do homem, do coração de Deus, porque Deus é amor. E São Paulo vai aqui destrinchando este diálogo e trazendo para nós também essa provocação. Ele vai dizer assim: dificilmente alguém morrerá por um justo. Por uma pessoa boa, talvez alguém se anime a morrer. Talvez você se anime a morrer por alguém que você ama. Se eu pudesse perguntar a cada um: você daria a vida pelo seu filho? Você teria coragem de dar pelo seu filho? Talvez daria a vida pelo seu esposo, pela sua esposa. Com muito esforço, talvez a gente daria. Mas agora você daria a sua vida por um assassino? Você daria a sua vida por alguém que só fez o mal? Você teria coragem de dar a sua vida? Com certeza a gente consegue ir no diálogo até o início. Por um justo, talvez a gente teria coragem de dar a vida. Talvez a gente teria coragem de dar a vida por alguém perto. Agora dificilmente alguém teria coragem de dar a vida por um injusto. Pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Nesse momento, quebra todo e qualquer pensamento mentiroso de que Deus não nos ama. Talvez você veio essa noite para esta celebração, talvez você esteja aí acompanhando da sua casa, talvez você tenha esta marca no teu coração, talvez você leve essa mentira dizendo: Deus não me ama. Por quê? Porque eu sou mau, porque eu não presto, porque eu não faço bem, porque isso, porque aquilo. Pode nomear tudo que você quiser, porque nada vai justificar a tua mentalidade doentio de achar que Deus não te ama, porque carregamos muitos porquês na vida. Aqui é a prova desse texto de São Paulo aos apóstolos. A prova de que Deus nos ama é justamente porque Ele nos ama e nos amou quando éramos pecadores. Prova real, ainda mais profunda, saindo de Moisés, dessa intimidade com Deus, saindo de São Paulo, que foi amado quando ele estava em meio à perseguição dos cristãos. Saulo na época, assassino, perseguidor, radical, achando que estava fazendo bem, estava fazendo mal. Quantos de nós achamos uma vez na vida que estávamos certos, que estávamos fazendo bem? Quantos de vocês, achando que estava fazendo bem, ajudou uma pessoa a cometer o aborto? Quantas pessoas, querendo ajudar uma pessoa que estava sofrendo, apoiou ele a fazer o mal? Ajudou uma pessoa a trair, ajudou uma pessoa a mentir, ajudou uma pessoa a roubar. Muitas vezes, sem a sabedoria, nós somos levados pelas emoções de querer agradar mais a carne do que agradar o Espírito. Só que calma, respira fundo, porque Deus não está aqui para metralhar os corações daqueles que erraram. Se fosse assim, eu era o primeiro a estar aqui morto, porque eu sei que a história não se torna bela pelos atos bonitos que eu cometi. A história se torna bela quando eu vi nos momentos que eu menos mereci o amor de Deus. Foi ali que Ele esteve presente na minha vida. Quanto mais você diz eu não mereço, é ali que Deus te dá aquilo que você precisa. Aqui eu volto um pouquinho ao início. Humildade nos faz fazer o coração de Deus se desdobrar. Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá a sua graça aos humildes. O que eu preciso para ter uma vida transformada? Humildade, obediência, escuta, discernimento, ir pelo caminho correto, e poder não nos colocar nas mãos dos homens, não nos colocar nas mãos das pessoas. Quantas vezes você já não foi decepcionado quando você se colocou ali
confiando em um ser humano, confiando em uma pessoa, confiando em alguém que tinha autoridade, confiando em alguém que desejou amor eterno, alguém que te fez tantas promessas, e você de repente se sente totalmente traído, e você se sente um desenho marrom que tem um olhinho e que tem umas coisas assim, um emoji, cocôzinho. Você se sente totalmente impotente. Se eu perguntasse aqui, quem já se sentiu impotente uma vez na sua vida? Você segura o dedo, não é para levantar, é só para pensar. Eu já me senti impotente muitas vezes na vida. Eu já me senti numa situação de falar: meu Deus, eu confiei nessa criatura, tinha todos os sinais de que... Mas eu lembro que Jesus, Ele conhecia Judas, Ele conhecia o coração de Judas, e mesmo assim lavou os pés de Judas. O problema não está com quem foi traído, com quem foi vítima. O problema está com o outro que está do outro lado, não com você. Mantenha a tua firme decisão. Mantenha o teu coração diante daquilo que você é. Se é raro com você, você não vai cair na besteira de fazer o mesmo, porque você vai nivelar a sua vida por baixo. Mas calma, porque eu quero ir para a cereja do bolo. Respira fundo. Calma, porque agora nós vamos entrar em uma ferida e uma lacuna da nossa sociedade. Tudo isso que acontece com um homem que acaba confiando no outro homem, e que somos decepcionados. Hoje estamos em meio à Copa do Mundo, esperamos o Hexa, e a nossa esperança está num jovem que está podre. A perna dele está só misericórdia. E o sonho de todo brasileiro, como também de todas as seleções do mundo, é ganhar. Ou você acha que só o brasileiro merece o Hexa? Ou será que a Holanda não deseja ser campeão pela primeira vez? Ou será que a Alemanha não deseja ganhar o Tetra? Ou talvez o último, a Copa da Argentina, os argentinos não sonham em ver o Messi saindo no auge, para poder dizer: o Messi é melhor do que Pelé. Ou você não acredita que o Portugal não está diante de Nossa Senhora de Fátima fazendo novenas? Estão orando lá no santuário de Fátima, pedindo para que Cristiano Ronaldo seja o grande jogador de todos os tempos, saindo em meio a toda e qualquer probabilidade, aparecer e se tornar o melhor jogador? Ou você acha que até mesmo Paraguai, Haiti, mesmo aqueles que não têm chance nenhuma, eles não deixam de acreditar? Mas nós estamos colocando muitas vezes a nossa confiança em jogadores, em pessoas limitadas, e assim vai acontecendo no nosso dia a dia. As nossas decepções, elas vão acontecer no decorrer da nossa caminhada, porque nós insistimos em colocar a nossa confiança em pessoas. Eu digo com toda humildade: você não deve nem confiar em você mesmo, porque você sabe que você é capaz de fazer as piores coisas da vida. Imagine, maldito o homem que confia no outro homem. Jesus está trazendo essa realidade para nós. Jesus, ele passa no meio da multidão, e ele começa a perceber que as ovelhas estão mortas, que as ovelhas estão tristes, que as ovelhas estão desanimadas, que as ovelhas estão sem vida. Jesus, ele tem algo que a gente precisa ter na nossa vida. Além de escutar, a gente precisa... Agora eu parto para outra visão, porque até então nós estávamos com a avaliação das ovelhas, mas agora a avaliação de pastor, porque ao mesmo tempo que eu sou ovelha, ao mesmo tempo eu sou pastor. Ao mesmo tempo que eu vi a minha vida como ovelha, ao mesmo tempo eu vejo agora a minha vida como pastor. Há uma realidade incrível para a gente analisar agora como pastor, porque Deus nos chama também a pastorear, a ter uma responsabilidade. Quem aqui está nesta celebração que não tem ao menos uma responsabilidade? Até as crianças já têm a responsabilidade de pastorear sua cama, para arrumar sua cama. As crianças já aprendem desde de pequeno a ter que fazer o seu dever de casa, a ser esse responsável pelas suas atividades. Aos poucos, o coração de pastor vai se passando para os filhos.
E por que eu estou falando isso? Porque nós temos agora que entrar no coração de Deus. Jesus, ele percebe que as ovelhas estavam ali perdidas, ovelhas machucadas, ovelhas sem a lã, porque ao invés dos pastores cuidar da ovelha, estão arrancando aquilo que a ovelha tem. Quantos lugares você já viu de que os pseudos pastores, ao invés de cuidar da ovelha, fica arrancando carro, fica arrancando casa, fica arrancando dinheiro, fica arrancando tudo. A ovelha já não tem nada, mas dá, confia. Isso é um sinal de um falso pastoreio. O sinal do pastor, em primeiro lugar, é cuidar das ovelhas feridas. É tirar, se for preciso, do seu próprio coração, assim como Cristo faz. O que Cristo faz? Ele doa da sua carne para alimentar a igreja. O que é a Eucaristia senão a doação do bom pastor? Deus, ele tira a carne para alimentar a tua alma. Ou tu acha que tu come pão na missa? Ou tu acha que tu se alimenta de um alimento simples, branco? Não, Deus, ele arranca a carne da sua alma para alimentar a sua igreja. É isso que é a Eucaristia. E eu amo muito o símbolo do pelicano, que graças a Deus daqui um dia nós vamos lançar uma academia católica pelicano, para a gente alimentar o povo de Deus com conteúdos católicos de verdade, que transformam vidas. Porque o que vocês estão recebendo de conteúdos nesse mundo perversos, que não alimentam, que não edificam nada, a todo tempo vocês estão no mundo consumindo tantos alimentos que você come como maná, come e no outro dia está com fome, lê e no outro dia está sem vida. Então o símbolo do pelicano é a ave que arranca o próprio coração para alimentar os seus filhos. Ela pega a presa, ela esmaga no peito e dá a sensação de que o pelicano arranca o coração para dar à sua mãe. Então é isso que Jesus faz. O que Jesus faz com você, ó ovelha, aqui nesta noite? Ele arranca o coração, ele te dá como alimento, ele alimenta a tua alma. Alimenta a tua alma com o quê? Com a sua própria carne. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. Este verbo permanecer é muito forte, porque Deus, ele não quer ter um encontro com você. Deus, ele não quer ter uma experiência com você. Deus, ele quer estar e permanecer contigo. Nós queremos relações, como no mundo moderno, os relacionamentos de namoro, aonde só é o fica, aonde as pessoas só querem viver o prazer e depois descartam. O mundo, eles não querem aquilo que Cristo quer: responsabilidade, compromisso, comprometimento. E a gente vê Cristo olhando para as ovelhas e nos dá uma coisa importante. Aqui eu chego para o ápice dessa homilia. Jesus, ele chama os discípulos e começa a trocar ideia, conversar. Aqui começa a descobrir o problema. Temos um problema, as ovelhas estão como? Sem pastor. Então nós temos que resolver esse problema. Jesus, ele vai ensinar uma oração que você tem que fazer na tua casa, no teu trabalho, na sua vida e aonde você estiver. Os operários são poucos, o rebanho é gigantesco. Se você olhar um pouquinho para a sua vida, às vezes, eu olhando na minha vida de padre, é muita gente para um padre só, é muita gente para 2 padres só. Às vezes eu vejo o rebanho gigantesco e nós somos poucos. Aí o que eu tenho que fazer? Pedir ao Senhor da messe que envie operários para o rebanho. Foi isso que Jesus fez. Ele sobe ao monte e passa a noite toda em oração. Por quê? Porque ele precisa de ajuda, porque ele precisa de futuros pastores. Por quê? Porque as ovelhas estão sem pastor. Então eu preciso de pastor. O que é que eu quero fazer? E eu tenho que fazer. Então eu tenho que trabalhar. Se você está sentindo que na tua vida está faltando alguma coisa, então você está precisando rezar por essa resolução. A gente não adianta ficar só chorando. Está cheio de católico chorão, está cheio de católico que fica só reclamando, está cheio de católico que fica ali olhando para baixo. E o que nós precisamos? Diante do problema, levanta a tua cabeça, porque Deus vai te dar a solução. Você precisa erguer a tua cabeça como Cristo fez. Subiu ao monte,
Nós estamos precisando de bons pastores. E ele começou a entrar em oração. E quem que ele mandou? Aqui estão os nomes daqueles que Deus chamou para estar do seu lado. São os perfeitos? São os melhores? Não. São aqueles que Deus apontou. E o que Jesus fez? Ensinou aqueles homens a serem bons pastores. Será que nós estamos ensinando os nossos filhos a serem bons filhos? Será que nós estamos tendo tempo para formar aqueles que futuramente serão formadores de opiniões? Ou você vai deixar chegar na universidade e as ideologias que estão lá dentro vão formar o teu filho e a tua filha? Vocês vão deixar a professora, cheio de ideologia na tua escola, fazer aquilo que você tem que fazer na sua casa? Se você não fizer, e se você não se formar, o mundo vai te formar. O mundo vai destruir aquilo que você pensa sobre Deus. O mundo vai querer destruir aquilo que anos você foi gerando na tua alma. Então a nossa confiança, ela precisa ser nesse Deus, como Jesus confiou em Deus. E assim Jesus formou a igreja, 12 homens que só sabia pescar, que só sabia colher impostos, mas Deus mostrou que eles poderiam ser muito melhor do que aquilo que eles faziam. Isso é um sinal para você que acha: eu só posso fazer isso, eu só sei fazer isso, eu perdi meu emprego, não sei fazer mais nada. Então você é muito fraco, porque essa ideia da educação da era industrial já está passando. Graças a Deus, o brasileiro está entendendo que essa ideia de sentar numa carteira e as pessoas falarem: você tem que ser isso ou aquilo, senão você não é nada. Porque quando a pessoa não alcança aquilo que quer, se sente uma pessoa decepcionada. É o seguinte: se eu não for isso, eu posso ser um monte de coisa, porque Deus me deu a capacidade. Se eu não for um médico, eu vou vender roupa, eu vou fazer acontecer, porque eu tenho capacidade para fazer muitas coisas, além daquilo que muitas vezes a mãe colocou no teu coração. Se eu não for advogado, se eu não for médico, então, se você não for nada daquilo que você espera, você pode ser muitas outras coisas, e talvez nem dê certo, para que você saia dessa bolha, para que você saia desse mundo que tenta aprisionar. Nós talvez não vamos conseguir muitas coisas que a vida toda eu passei a conquistar. Saia dessa prisão. Deus nos deu uma grande dimensão da vida, para a gente poder ser muitas coisas, porque assim é a liberdade de Deus. Talvez uma coisa não deu certo na sua vida agora, e muitas outras coisas vão começar a dar certo. É assim que é a vida, é assim que é a história. Mas eu repito: pare de confiar nos homens e aprenda a confiar mais em Deus. Uma jovem de 21 anos, cheia de sonhos, cheia de esperança, decide no dia de ontem fazer um esporte radical. Na hora que o padre começa a falar sobre esse assunto, o algoritmo já chegou na sua casa, e a maioria de vocês viram a notícia de uma jovem que, quando a gente vê pela primeira vez, parece brincadeira, parece um meme, parece IA, aonde aquela jovem estende seus braços e se coloca sob a confiança de estranhos. Ela não está ali sozinha, ela está ali com o seu namorado, está cercado de pessoas que querem também viver a radicalidade. Talvez você já teceu o seu julgamento, a sua reflexão, e talvez você já deve ter falado: meu Deus, se fosse minha filha não estava ali, se fosse meu filho não estava ali, se fosse... Não, vamos parar um pouquinho de querer dar respostas às circunstâncias da vida. Eu me lembro que quando eu fui da Marinha do Brasil, fui militar, eu já fiz aquilo que aquela jovem fez. Eu já fiz coisas piores do que ela fez, porque nós temos sede por radicalidade. Eu me lembro que eu já pulei de trampolim gigantesco de bicicleta. Meu anjo da guarda ficava olhando. Eu me lembro que eu já pulei hop jump também, quando era jovem, porque eu era empolgado, porque eu vi os amigos indo e eu queria ir também. E olhando a história daquela jovem, eu me lembro que quase uma vez na minha vida eu ia morrendo por causa de uma aventura como aquela, aonde eu errei o compasso da corda, aonde eu fiquei entre a vida e a morte. Talvez você olhe para aquela jovem, aquela cena que não tem mais como voltar. Ela estava sob a proteção de homens, de pessoas que estavam ali preocupadas na emoção, e ela também não estava ali
querendo que aquilo acontecesse. Se a gente volta um pouquinho, ela estava até postando alguns vídeos, falando: o que eu estou fazendo aqui? Quantas vezes você se colocou em situação que você falou assim: o que eu estou fazendo aqui? E a cena é inusitada, porque ela parece que quer voar. Ela estava livre, sem medo. Ela coloca a sua confiança naqueles homens. E de repente aqueles homens, sem perceber que aquela corda estava ali colocada, ali é a hora de culpar um ou outro, agora é refletir um pouco sobre a nossa vida. Quantas vezes nós colocamos a nossa vida e a nossa confiança na mão de tantas pessoas? Nós nos lançamos, nós confiamos e de repente somos decepcionados, caímos com a cara no chão. E quando Deus pede para você confiar nele, a gente fica colocando empecilhos. Quando a gente diz para alguém: confia em Deus, a gente não confia em Deus. Se a gente confiasse em Deus, igual aquela jovem confiou naqueles homens, a corda não ia se romper. Porque Deus, Ele é o sustento, Ele é a corda, Ele é a nossa vida. As aventuras dessa vida, elas são muito corriqueiras. É essa jovem, parece que algumas coisas vão acontecendo. Dias atrás na Itália, os italianos foram fazer ali uma busca de um estudo, se perderam, várias pessoas morreram atrás de uma aventura, de um sonho de estudo. Um homem chamado Homem-Aranha, que já tinha escalado diversos picos, profissional, muito bom naquilo que fazia. De repente todos filmavam e todos admiravam. Ele nunca tinha tido um acidente. De repente, naquela apresentação última da sua vida, achando que estava seguro, de repente ele cai e morre também. Às vezes nós achamos que somos perfeitos, que vamos aguentar sozinhos. Parece que nunca a gente vai cair. E muitas vezes a gente vai perceber que nós não somos tão bons assim. E aqui resta a nós sempre usar a prudência, a humildade. Mas Deus me sustenta. Mas não tentarás o Senhor teu Deus. Quando Jesus estava no deserto, o demônio falou: lança-te daqui. O que ele falou? Não tentarás. Se o próprio Jesus usa da prudência, por que a gente acha que nós temos mais fé que o Senhor? Precisamos dessa última frase levar para a nossa vida. Não tente o Senhor. Não coloque a tua fé em risco. Não coloque a tua salvação em jogo. Porque Deus nos deu a prudência de dizer: eu prefiro ser chamado de covarde do que arriscar a minha vida nas mãos dos homens. Que a grande aventura da nossa vida seja a aventura de confiar naquele que nunca nos abandonou. Que possamos sim refletir em tudo aquilo que tem acontecido ao nosso redor, e que possamos de fato estar ligados a essa corda que nunca se romperá. Este laço que temos com Cristo, ele perdurará até a eternidade. Que Deus nos abençoe para sermos covardes para as coisas do mundo e corajosos para as coisas de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho,